Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, 11 horas 24 de 10 de 2023. Terça-feira ensolarada, maravilhosa, 29 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Nós temos um racional de desenvolvimento. Falaria em compra naturalmente nesse momento, porque foi o que a gente comentou no Telegram, tanto no Panorama como também no Reader. Então, quando o mercado veio aqui na média, eu comentei que era uma oportunidade, na mínima do dia. Digamos que a gente acertou a mínima novamente, sem nenhuma pretensão, é só uma constatação. Quando erra, eu comento também, nunca me escondo. Mas nós fomos bem, eu imaginei que haveria uma quantidade relevante de compradores na boca do gap, ao redor da média, e temos uma barra elefante, materializada agora às 10h30. Ela foi capaz de romper a máxima do dia como nós havíamos projetado, e agora vivemos um movimento de leve correção na parte alta desse candle. Então, caminho natural. Busca por 115,825 durante a gravação, provavelmente, e tem espaço aberto para amanhã buscar 117 mil pontos. Essa região, 116, 920, 915. Então, é uma figura que eu já havia adiantado no final de semana. Ok? Então é aquilo que eu falo. Depois que o movimento é materializado, é mole. Difícil é adiantar. Então temos um oco. Não seria uma surpresa para mim se quinta-feira esticasse a 117,400 ou mesmo 117,465. Tem um gap aqui para puxar preço. Então é um alvo lá para quinta-feira, eu imagino. Um bom spread. Ok? Quando nós trazemos o gráfico diário, ele continua errado. Não tem software perfeito. Eu sempre falei sobre isso, corretora perfeita, você tem que ter conta em duas. No momento que uma está melhor que a outra, você migra uma quantidade maior de recursos e assim vai e vem. Software é a mesma coisa. Não... Às vezes, eu tinha muito esse contato quando eu fazia, deixa eu voltar ao intraday, as Expo Moneys e depois os treinamentos presenciais. Às vezes o aluno falava, eu tô meio desiludido com o mercado por causa da corretora tal e do programa tal que trava. Antigamente os programas travavam muito, hoje é mais difícil. Eu falava, você tem que ter uma atitude diferente para ter resultados diferentes. Então, se a corretora não te atende, abre a conta em outra e migra. Você não precisa nem vender para passar o dinheiro para o banco ou para a corretora. Você simplesmente manda um documento de migração e transfere suas posições de uma para outra. Não fica com, mas tem um amigo meu lá que me atende, não importa. Então, migra de corretora para que você... Aí, onde que estava o bloqueio? Eu falo de experiência prática, eu sempre estive no campo de batalha. Professor... Mas lá na corretora tal, eu já estou acostumado com o aplicativo, eu estou acostumado... Na época os aplicativos estavam começando, Eu estou acostumado já com home broker. Então, aí que tá. Para que você não tenha esse problema, já é muito melhor que você opere em duas ou três. Mesmo que seja com pouco dinheiro em duas delas, uma quantidade maior em outra. Porque quando você tiver que migrar, o ambiente não é hostil, você já está habituado. Pessoal, é assim que a vida funciona, é assim que a banda toca. Ninguém vai ter dó de você, coitadinho, coitadinha. Agora, se você é proativo, eu opero em 3 corretoras. A que tiver melhor, eu concentro meus investimentos. Aí você vai ser admirado, o pessoal da corretora vai te chamar, vai perguntar, esse camarada é dinâmico, essa investidora tem uma maneira diferente. Muitas pessoas que foram trabalhar em corretora, em casas de análise, em escolas, como a LS, por exemplo, a Leandro Stormer, eram alunos que se destacaram. Em corretoras a mesma coisa, parceiros da XP. É assim que a banda toca, entende? Então regue seu jardim e atrai as borboletas, é assim que funciona. Então falaríamos em compra nesse momento, buy, 115,370, retorno até a máxima, provavelmente durante a gravação 115,765. Então a gente está falando em aproximadamente aí 400 pontos de movimentação.
durante a gravação, de 365 até 115,765. Então, eu trago aqui uma linguagem dura, mas é uma linguagem honesta. Eu acho que é sempre melhor. Então, temos o teste da neckline, que é 115,360, 115,365, 375, respeitou e vai voltar ao movimento ascendente no meu entendimento e interpretação sobre os fatos. Legal, só para a gente fazer um resuminho, hoje é o dia dos PMIs, Alemanha, zona do euro, Reino Unido. Olha que interessante, Safra AV, 142 mil pontos para Ibovespa no final de 2024. Interessante, depois eu vou ler a matéria e vou trazer esse assunto no clique, ou à tarde ou à noite. Ação da General Electric, temporada de balanço americana, sobe 1,7 no pré-mercado após balanço. Então vamos colocar aqui o gráfico diário na tela IGE. Então, realmente uma alta formidável, possível que tracemos para aqueles investidores mais conservadores, que gostam de ativos de guarda, é um prato cheio. Então, respeitou uma linha de retorno. Deixou um pequeno gap, 108,30, mínima de hoje 108,32, é um gap de 2 centavos, parece maior, mas aqui tem uma sombra e deve seguir subindo. A ação corrigiu, veio o balanço, ela retoma o seu movimento altista e assim deverá seguir. Então, balanço da GE. Amanhã começará a temporada de balanços aqui no Brasil, trimestrais. General Motors, é uma ação que nós temos em carteira. Também teve seus números divulgados. Ontem eu fiz até o estudo dela também aqui no YouTube. Então, uma boa reação, subindo. Temos um engolfo pós-balanço, extremamente barata e descontada. Oportunidade. 3M, essa nós já tivemos em carteira, mas vendemos em agosto. 3M Company, eu sou fã da marca. Rompimento falso de 86,33 e um provável gap de fuga. Qual é o ponto alto? 91,04. Acima de 91,04 ela tem caminho livre até os $110. Não que vá subir de uma vez, o caminho é sinuoso, mas abre essa possibilidade, sendo mais exato, 108,80. Coca-Cola é uma outra ação que temos no nosso portfólio. Eu sou na verdade, ninguém deve tomar muito refrigerante, mas eu quando tomo 1, 2 vezes por semana, eu gosto da Coca Zero. Então, um gap de fuga também interessante pós-balanço, tem amplo espaço. Eu não duvido que a gente veja a Coca-Cola a $63 dentro de algumas semanas, ainda em 2023. Então, rompendo médias em gap, é um padrão poderoso. E Verizon também trouxe os seus números. Eu gosto da temporada de balanços, acho bastante dinâmica, traz liquidez. Olha que maravilha, uma alta de 7,77, deixando aqui uma região. É uma acumulação, esse padrão é o triângulo ascendente. Você tem uma linha capaz de conectar os fundos. E os topos, eles estão mais ou menos alinhados. Mais ou menos alinhados. Então, o triângulo ascendente, de toda forma, é uma maneira que o mercado acumula. Aquela teoria que eu falo da garrafa de champanhe. Você chacoalha, 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 solta, explode. Então é isso. É um setup de compra, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que tenham sido esses os ativos principais. Maravilha. Eu sou fã do Nubank, apesar de não ter conta lá, ao consignado para aposentados e pensionistas. Isso tem que ser feito de uma forma ética, né? A gente conhece muitos casos de famílias que não é exatamente aposentado que pede, mas algum parente. Né? Consignar para aposentados e pensionistas eu acho que tem que ter ética, mas é um bom segmento. E o minério subiu forte em Dalian, é um dos motivos
que traz uma alta forte hoje ao mercado. Eu tive uma reunião, pessoal, semana passada com um grande advogado, e ele falou assim, pessoas da minha família, que ele não falou ele, tá, para ser bem correto, pessoas da minha família, tal, que são advogados, eles não estão nem aí para a justiça, eles querem ganhar processo. Cara, eu discordo. Se eu fosse advogado, a minha função seria fazer justiça, não ganhar processo, né? Porque você tem que fazer justiça. Se você é advogado para ganhar processo, o seu único intuito é o capital ou a vaidade. Eu discordo. O tem que ganhar processo fazendo justiça, independente do lado que você estiver. Se você for um promotor, se você for um delegado, se você for um juiz, um advogado. Então é uma mentalidade que eu acho abominável. E eu coloquei na mesa, o clima ficou um pouco tenso. Discorda, a justiça é com Deus, essa pessoa comentou. Não, não é. Nós podemos fazer também. Né? Então é a mesma coisa. Na bolsa, qual que é o objetivo de cada um que está nela? Como professor, influencer, tem muita gente, pessoal, que quebrou na bolsa, deve lá 1,5 milhão, 2 milhões, muitos desses operando com robô, e ele acaba sendo influencer, parceiro da corretora para pagar a dívida. Então ele não está nem aí se vai moer cliente, quais as consequências, ele tem uma dívida, ele pode perder carro, apartamento, isso existe, e muito. Né? Existe sim. Então, qual que é o intuito? O intuito dele é ganhar rebate de corretagem. Então, ele não está preocupado se o aluno opera bem. Então, vocês precisam ter esse nível de consciência para saber com quem vocês estão lidando. E tem pessoas idôneas. Só que no mercado financeiro, será que é a maioria? Eu tinha uma brincadeira que eu fazia que deu bastante polêmica, como quase tudo que eu fazia e faço até hoje. Eu estou numa fase mais light. Mas eu começava minhas palestras falando, tem mais malandro na bolsa ou na roda de samba? O pessoal, mas na roda de samba é um malandro diferente, tal. Concordo, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Tem mais malandro na bolsa ou na roda de samba? É uma boa pergunta. Meu filho me mandou uma mensagem aqui, ele teve um convite para outro escritório. Só responder a ele aqui, pessoal. Foi convidado para um outro desafio, está participando lá das entrevistas num escritório grande que fica ali na Vila Mariana. Muito bem. Comprou um terno novo, tá? Eu acompanho em todos os passos. Legal. Então é isso, eu tenho os meus valores, independente de ser... Aí uma vez eu fui comer no Pirão, lá em Vitória. Vamos dar continuidade aqui. Eu fui com uma galera no Pirão, lá em Vitória. Eu não sei se tem ainda no Triângulo das Bermudas. E o pessoal falava o seguinte, mas não tem como ser honesto, correto no ambiente da Bolsa. Discordo em gênero, número e grau, isso é um absurdo. Em qualquer segmento, até se você for carcereiro, tem como ser honesto, delegado, na política tem como ser honesto, pessoal. Só que você não pode se deixar contaminar pelo ambiente, pela vaidade, pelo jogo de cada área em específico, né? Maravilha. Então é o meu pensamento. Nem todos estão preparados para esse tipo de assunto. Vamos lá, Rony Oliveira, muito obrigado pelas análises do dia a dia do mercado. Você poderia analisar MRV e Cielo? Vamos estudar agora os ativos. Nosso querido amigo pedindo. MRV, querido, era uma ação que nós tínhamos em carteira. Olha o mini índice fazendo o movimento que a gente projetou, pessoal. Busca pela máxima, ainda durante a gravação. Então nós tínhamos uma posição... A minha posição especificamente era bem grande em MRV. Foi uma grana que eu recebi e tal. E eu aloquei na MRV naquele momento, já faz tempo. E nós vendemos em agosto. E nós vendemos praticamente na máxima do movimento. Então essa história, o professor está vendo tudo em alta. Não, por exemplo, a MRV a gente vendeu na máxima, o ativo desabou. Agora...
o sinal é de compra novamente, porque está rompendo a máxima de um candle de equilíbrio, que é 8,28, situação de compra. Ok? E deixando para trás o fundo anterior, 8,37. Cielo, a seguir. Olha, Cielo eu passo. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu iria tentar de tudo para não comprar, mas eu compraria. Ela não costuma performar bem em cenário de corte de juros. Apesar de eu entender que ela está fazendo topos e fundos ascendentes, essa eu passo. Se eu fosse montar uma carteira com 20 ações novas, ela não entraria. Ok? O meu querido xará Wagner Ribeiro, obrigado pela aula, professor. Ótima semana, você também. Temos a Joana e o Luiz Antônio, mais uma vez presente ao seu vídeo, é sempre uma honra, pois é sempre um prazer para sua honestidade vale ouro. Muito obrigado, querido. Que acha da Gafisa, a forma da figura pá do ventilador no diário? Obrigado e saúde a todos nós. Nosso querido amigo e a esposa, eles pediram algumas vezes a Gafisa, são muito bem-vindos, e eu passei a acompanhar o case. Olha, temos bom volume, o martelo acionado, a sua máxima 3,71, com uma barra elefante, a impressão que nos dá é que haverá um teste de 5,83 no curto prazo. É praticamente aqui um mastro-bandeira, ok? Então o viés é de alta no curtíssimo prazo, sem dúvida nenhuma. Clóvis Faleiro, professor Saúde e Paz, a você também, querido. Temporada de balanço dos Estados Unidos está fluindo bem. Você tocou num ponto genial. A temporada de balanços, pessoal, ela é o grande... Imagina assim, você é um dançarino ou uma bailarina, e você tem uma apresentação. Tudo aquilo que você treina, que acontece, o que você come, a sua questão mental, ela refletir-se-á, como diria Jânio Quadros, na sua apresentação. A temporada de balanços resume tudo, né? Então tudo passa pela temporada de balanços, é o ponto alto, muitas vezes capaz de superar algumas variáveis negativas como nós temos no momento. Sempre haverá algumas variáveis capazes de, digamos assim, arrefecerem um processo de alta ou detonarem um processo de queda. E a temporada, os números têm vindo muito fortes. Então esse é um ponto que eu vou inclusive abordar à tarde ou à noite no clique. O que o nosso querido amigo diz: recessão não terá, concordo com você. Fed em setembro gerou volatilidade e parece que os títulos de 10 anos estão ajudando a segurar algumas áreas da economia. Genial, mais uma vez. Genial. Veja, hoje os títulos americanos de 10 anos estão subindo, mas eles estão desenvolvendo o topo, inclusive abaixo do topo anterior, 4,887. Devem buscar a média de 21. Os próprios títulos americanos, incluindo de 10 anos, estão ajustando a economia. Fantástico. Não precisa subir juros. Entendem? Eu estou falando sobre isso, há algumas semanas já. E o próprio Jerome Powell admitiu que o mercado está se autoajustando. É fantástico. Então, o que diz ali o Clóvis? Estão ajudando a segurar algumas áreas da economia, mercado imobiliário, perfeito. Mais uma vez genial. Por que o IMOB está subindo no Brasil? Exatamente por isso. O IMOB hoje é o benchmark, esses dias, né, um dos mais fortes. Acionou o Doji, 791,26, barra elefante ontem. O mercado imobiliário no Brasil já reflete essa movimentação só dos títulos americanos de 10 anos? Não, do nosso DI também, que acaba operando na esteira dos títulos americanos. Entendem, pessoal? O racional, o engolfo, então está descendo também. Títulos americanos de 10 anos. Então a gente vai montando o quebra-cabeças, a gente transforma as ideias em dinheiro. Penso que os juros não vão subir em novembro, estou de acordo com você, semana que vem a reunião. E em dezembro talvez se mantenha no mesmo patamar. Eu tenho convicção que não sobe também em dezembro. Caso tenha mais uma nota de 0,25, deve ser a última, não haverá, na minha visão. Queda de juros a partir de agosto de 2024, eu acredito que vai ser no mínimo
a partir de maio. Não acredito em agosto, também em junho. Você vê que o Clóvis a gente concorda em alguns pontos e é uma discussão extremamente respeitosa, saudável, inteligente. Faz sentido essa leitura? Faz, mas sempre dando a minha opinião sincera, não tem mais aumento de juros nos Estados Unidos, Reino Unido, nem zona do euro, e o primeiro corte eu acredito que vai ser antes de maio, mas na pior das hipóteses em maio de 2024. Extremamente inteligente tua colocação. Muito oportuna. A bolsa daqui foi represada pela questão dos títulos de 10 anos? Com certeza sim. Estrangeiro saiu em agosto e setembro, mas não voltou. Perfeito. Se eles voltarem, será a cereja do bolo, a pimenta do acarajé, como o professor costuma dizer. Freio por conta da guerra, medo do estouro do petróleo? Por enquanto, não. Ok? O senhor dá importância a ela na construção da estratégia? Não. Eu respeito muito quando vocês mandam uns e-mails. Eduardo Almeida, por exemplo, me mandou um e-mail ontem, eu vou responder hoje. Querido amigo que está sempre conosco. Mas eu não, por estudos estatísticos, em poucos momentos ela é importante, a média de 200. Então eu não considero a nas nossas estratégias. Obrigado, Clóvis, Joana, Luiz Antônio, Wagner Ribeiro e Rony Oliveira, que enobrecem o nosso trabalho nessa terça-feira. Ok? O professor está com a voz quase boa. Eu nadei alguns dias da semana passada, estava frio, daqui a pouco calor, nadei 6, 6 e meia. A minha voz sente um pouco, ela está quase boa. Eu tomo própolis verde, maca peruana, coenzima Q10, mas a voz de vez em quando... Antigamente, nas imersões no segundo dia, aula 7, 8, eu quase não tinha voz. Eu nunca deixei de dar uma aula por causa da voz, mas chegou a acontecer de na última aula falhar bastante, deixava a água perto. E é isso aí. Queridos, vamos lá então. CCM F24 milho. Esperamos que seja um movimento corretivo, né? Porém, é bastante claro aqui que tem um oco, ombro, cabeça, ombro, e o ponto-chave é 63,84, onde acionou um pivô. Acima desse patamar voltará com o tônus dos touros, abaixo devem encontrar uma região de suporte, talvez esse topo anterior. Dei um F25, já vimos. O mini dólar acionou um pivô de baixa na perda de 5,020. E tem aqui topos anteriores, ele está abaixo, 5,014 e 5,014 também, por coincidência. Nós temos o Ibov na tela. O que dizer sobre o Ibovespa, nosso principal benchmark? Padrão da alavanca, nem chegou a tocar a parte baixa do canal. E a tendência é que nos próximos dias busque 117,098. Essa é a movimentação mais provável. Casas Bahia, eu gostaria de ver a ação, como é que ela reage quando o mercado buscar 120 mil pontos, 121 mil pontos. Eu acredito que será em alta, que o mercado vai dar o benefício da dúvida, esse plano de recuperação que a empresa apresenta. Ibovespa em dólares, ombro, cabeça, ombro invertido. Padrão da alavanca, o pivô deve ser acionado nos próximos dias com o rompimento de 23,329. Temos o BOVA11, é um ombro, cabeça, ombro invertido torto aqui, mas a neckline bem alinhada, tem gap para puxar preço, alvo de curto prazo 113,55. E agora falemos dos astros, começando por Small 11. Ontem já tinha acionado o fundo, reforçou a ideia deixando 94,41 para trás, alvo de curto prazo, máxima do dia 11 a 101,15, simetria em formato U. Não é o V porque é o U, é aquele formato do fundo arredondado. Temos índice de consumo fora da banda, dentro da banda, está superando nesse momento o fundo anterior, a 2621,80, então... Alvo de curto prazo 2799,33. E o índice de energia, que novamente saiu na frente. Temos uma pinça de fundo, candle gêmeos, para o alto e avante, alvo de curto prazo 84,493,42. O IFNC, índice do setor financeiro, consolidou bem essa região como fundo. Alvo de curto prazo 11,581. Está nesse momento rompendo
pressionando a média móvel exponencial de 21 períodos. E temos o IMAT, que é o patinho feio no caso, mesmo com a alta do minério não está desenvolvendo, mas tem sinal de fundo. É um spinning top, que será confirmado com rompimento de 5267 com 42. E por fim, o índice setor imobiliário, que nós citamos anteriormente, acionou o Doji e tem amplo espaço para subir. Muito bem, chegamos em B3SA3, uma situação absolutamente interessante, uma exaustão clara, situação de compra, principalmente para investidores que são fãs do papel e esperavam uma oportunidade. BBSA3, caminhão subindo ladeira, assim deverá continuar. Bradesco logo menos deve romper a região da bagunça e explodir. Penso que faz sentido. Ontem eu comentei no Clique, meu filho estava em casa, que hoje eu estimava uma alta de pelo menos 1% para a bolsa. Ele falou, será? Falei, vai subir. E está subindo 1,19. Depois que acontece, é mole, né? O influencer, o pseudo-analista, investidor. Ah, porque aqui era uma compra clara. Por que você não falou ontem, quando estava todo mundo falando que o mercado ia cair? Depois que acontece, é mole de falar. Engenheiros de obras prontas. BPAC, tendência a romper todas essas máximas, ativos de alta qualidade. Foi uma das que nós mais ganhamos recentemente, realizamos lucro em agosto. Temos Itaúsa, que deve subir, porém de forma lenta. No momento, a gente está vivendo, eu estava falando com um sócio meu hoje de manhã, é um momento fantástico para comprar ações no Brasil, para ter uma exposição na ponta compradora. Aí eu vou comprar Itaúsa, com todo respeito, eu não deveria falar essas coisas, mas eu falo. Por quê? Porque quase toda pessoa física tem Itaúsa na carteira. Eu vou num rodízio de frutos do mar. Aí legal, palmito é bom? É. Mas eu vou comer palmito e alface? Tem gente que come. Pô, eu vou comer camarão, para quem gosta de ostra, marisco, cação, vou comer paeja, moqueca, eu vou comer palmito, um pedacinho de queijo e alface. É bom, claro que é bom, Itaúsa é bom, é. Mas se eu tenho dezenas de ações melhores, por que eu vou comprar Itaúsa? Isso é uma questão, pessoal, não é de estratégia, de conhecer análise gráfica, é uma questão pessoal, é uma questão psicológica. Então, quando as pessoas falam, o investidor para operar na bolsa, ele tem que ter boa preparação psicológica, força mental. E eu já fiz essa pergunta em algumas situações que eu estava em debates, em palestras, aí eu falava para o meu interlocutor, mas o que exatamente é ter força mental, preparação psicológica para operar em bolsa? Aí eles começavam assim, então... Ou se não diziam, veja bem, ferrou. Não falavam nada, e eu falava. Por exemplo, um exemplo é de força mental, preparação psicológica. Você tem 300 mil para colocar na bolsa, vai comprar 3 papéis. Aí você põe 100 mil em Itaúsa, com dezenas de oportunidades, é uma questão mental, de preparação psicológica. Vale a pena comprar Itaúsa? Vale, só que tem N opções melhores. E provavelmente Itaúsa, se você colocar no horizonte de um ano, vai empatar com a renda fixa, como a LCI, LCA, CRI ou CRA. É o meu pensamento, né, baseado numa experiência real. Então vai subir? Provavelmente sim, mas tem N opções melhores. Itube também deve materializar um movimento de alta, porque temos aqui um engolfo entre os dias 18 e 19. Petrobras provavelmente marcará fundo sobre a média de 21. Fechou esse gap hoje, então não há mais esse gap. Mas temos uma ilha de reversão, então precisa reagir rápido para negar a ilha. E se Santander está subindo, com todas aquelas questões jurídicas, é porque o mercado está otimista. Então o setor bancário deve realmente ter uma boa pressão na ponta compradora. Vale, deixando um padrão de fundo interessante em gap. É um padrão muito forte, então renova o nosso otimismo com ativo. E o DXY, dólar contra a cesta de moedas, perdeu as médias e LTA e agora testa essa região como resistência.
Vai ser forte a briga aqui entre compradores e vendedores. Nós temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, acionando o doji que foi desenhado ontem, então está confirmando o fundo. Temos um fora da banda dentro da banda e está acima do fundo anterior, sendo esse 928,50 a mínima do dia 4 de outubro. E chegamos nas bolsas europeias. O índice DAX acionando o martelo desenhado ontem com longa sombra inferior. Temos um fora da banda dentro da banda, portanto, sinal de fundo. Martelo desenhado ontem em Paris sendo acionado com propriedade, fora da banda dentro da banda. Então o mercado está com cara, orelha, focinho, rabo de fundo. E ontem, por volta da meia-noite, 11 e pouco, eu coloquei, está pintando uma terça-feira verde. Realmente, esse racional está sendo materializado. Deixa eu ver se tem alguma coisa para trazer aqui de forma coletiva. Acho que eu falei tudo que tinha para falar. Eu recebi aqui um e-mail da Brasil Paralelo, eu sou assinante. Ratos machos grávidos, meu Deus. Não sei se é só para chamar a atenção, depois eu vou ler a matéria. Confira esse experimento chinês bizarro, uau. Pois eu sou assinante da Brasil Paralelo já há algum tempo. Então temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. EWZ está também acionando o martelo invertido que nós tivemos ontem, padrão da alavanca, então renova o nosso otimismo. E o VIX, lembra que eu comentei que eu seria vendedor a 22, 23 dólares para zerar a 18? Deve buscar 18 amanhã. Então mais 4, 5 dólares de acerto no VIX. Temos aqui a tela o Dow Jones, está quase confirmando o martelo invertido desenhado ontem, simetria em V. Então a ideia é de alta para o curto prazo, idem sobre o S&P, porém o padrão é mais parecido com o spinning top de ontem. Se a máxima for rompida em fechamento, 422584 acionará o padrão. E o índice de tecnologia Nasdaq perto também de confirmar esse sinal de fundo que nós temos, parte baixa de uma cunha. Deixa eu apagar aqui essa marcação. Títulos americanos de 10 anos já vimos, o petróleo, movimento de queda esperado, isso arrefece a inflação, né, traz um maior equilíbrio, ainda mais semana de PMI. Então é esperada essa queda. A venda boa do petróleo foi aqui em cima no dia 20, tanto para trabalhar short ou para realizar lucro. E o minério renova o nosso otimismo, já está com data do dia 25, candle do dia 24, 2,91 de alta, temos um ombro, cabeça, ombro invertido e uma parte alta da cunha que deve ser rompida nos próximos dias. Bolsa de Xangai, sinal de fundo, Arami, e o Nikkei, também sinal de fundo, longa sombra inferior. Agora, ontem eu fiz a carteira Eagle, eu farei a carteira Top Traders. Uma vez por semana eu faço a carteira nacional e a internacional, sempre com muito prazer. TradingView esses dias não estava travando, hoje acho que um pouco mais de volume. Então vamos lá, carteira Top Traders. Alço 3, Alliance, movimento de correção, retoma o fôlego comprador, deve rasgar todas essas resistências, movimento parecido com o BPAC, muito otimismo em relação à ação. Aretsu foi a nossa última integrante da carteira, ela é uma das que mais me empolga, ativo de qualidade, absurdamente, o movimento é bizonho, exótico, não faz sentido trabalhar nesse patamar, está extremamente descontada a ação. Bradesco já vimos, Casas Bahia também. Semin para o alto e avante.
é uma das mais fortes do setor, então ela veio na média de 21, respeitou milimetricamente, engolfando no dia 23 o candle do dia 20. Dexco é uma das que ela entra no time da Aretsu, absurdamente descontada, deve subir de forma intensa nos meses de novembro e dezembro. Ecor é uma das minhas prediletas também do portfólio. Vamos ajustar aqui os estudos. A Ecor fechou o gap. Ontem acionou o Doji fora da banda, dentro da banda. Qual que é a ideia? O teste e rompimento de 7,97 nos próximos dias. Quero, um dos maiores absurdos. Se a gente pegar 100 ações que estão descontadas na bolsa, certamente ela vai estar entre as 10. Uma excelente oportunidade. Talvez hoje a melhor opção do varejo. Renner Idem, quando a gente fala em vestuário, montando um provável fundo duplo nessa região. Temos Marfrig, talvez uma das melhores opções do setor alimentício, também sinalizando a formação de um fundo. Então, uma ação que nos traz uma expectativa muito positiva para a reta final de outubro, também novembro e dezembro. Chegamos em Natura, já está com fundo confirmado, então ele deve ser desenvolvido. Simetria em U, gap para puxar preço aqui em cima, mas 16,50 é um alvo para o curto prazo, na minha visão. Ela terá resistência na mínima do dia 2 de outubro a 13,76 e na média, mas deve passar com algum grau de tranquilidade por essas barreiras. A seguir nós temos Pets. Se eu disser que Pets me traz a mesma empolgação de Aretsu, por exemplo, e Dexco, eu não vou estar sendo verdadeiro. É uma ação que me preocupa um pouco porque nada faz Pets reagir. Só que pode começar, de repente, uma barra junto com um fato relevante, aí 2, 3 candles de alta, a ação é muito barata. E ela continua com um bom volume. Então precisa começar o movimento, ser elevada por uma ou duas casas, aí o negócio começa e ela vai longe, mas precisa começar. Pague Menos foi elevada esses dias, eu compartilhei com vocês. Existem casas que entendem que Pague Menos hoje é uma melhor opção, até em relação à Raia Drogasil. Então é uma excelente oportunidade também de exposição. Uma vez acima da cabeça do pivô a 3,43, ela tem campo aberto até 4,17. Temos positivo, essa se enquadra no time da Aretsu, Dexco, Renner, muito descontada, alvo curto, em um cenário mediano, 9,26 como alvo. Porto Belo talvez seja a mais descontada de todas. Ontem acionou fundo, a média de 21 é a barreira natural. Há muito tempo que ela não se firma acima dessa linha vermelha, que é a média móvel exponencial de 21. Se o fizer, nós teremos o famoso algo novo. A seguir temos Redor. Então vamos lá. É uma outra que já está com fundo de desenvolvimento, absurdamente descontada, com um perfil mais de guarda, aquele ativo conservador, para investidores que têm um perfil mais de renda fixa, fundo imobiliário. A Redor hoje, eu acho que ela superará a renda fixa no horizonte de 3 meses ou até maior. Então faz todo sentido, na minha visão, a exposição. Sim, H13 é uma joia que nós temos em carteira, está acionando um doji. Quem compra entra numa fase embrionária ou simplesmente mantém, nós já estamos expostos. E Smart Fit também uma joia aos moldes da Porto Belo. Fundamentos extremamente descontados. Aqui nós traçaremos uma linha de retorno. Simetria em U, que fala em teste de 22,04 no curto prazo. E é possível traçar até uma linha paralela. Então nós temos um canal. Então a parte alta do canal deve ser testada nos próximos dias. Vale, já estudamos, e Iduc 3. A Iduc, ela é a segunda ação do portfólio que não me traz muito otimismo. Inclusive eu estou estudando trocar Iduc por uma outra ação. Eu tenho 3 candidatas, estou observando o livro de oferta, estudando alguns fundamentos. Iduc parou, né? Ela está com volume bom, mas ela está
estabilizada há muito tempo, é muito provável que a gente venda ainda essa semana, quem sabe amanhã, e troque por um outro ativo, ok? Então está entregue, um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.